E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu darei as últimas informações do Botafogo, que está tentando aí negociações nas últimas horas. Botafogo que está tentando renovar o seu elenco, fazer mudanças e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Botafogo, né? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Fogão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Botafogo, mesmo após o transfer ban sofrido, o Botafogo se reapresentou no Lonier, tem que se representar, tem que se preparar mesmo sem poder contratar e registrar jogadores no momento, né? O Botafogo mantém a programação para sua estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Tem técnico novo, jogadores novos na área. Vamos ver a reapresentação do Botafogo. Rodolfo. Mesmo com um cenário de instabilidade, a era Martim Anselmi começou no Botafogo. O técnico se apresentou neste domingo junto com o elenco para dar início aos trabalhos em 2026. Os jogadores fizeram exames e depois começaram os trabalhos na academia. E o segundo treino da temporada acontece nesta segunda. O técnico argentino chega com a missão de recolocar o Glorioso no caminho dos títulos, como a Libertadores e o Brasileirão em 2024. Mas ele terá alguns desafios. O Botafogo perdeu a liderança de Marlon Freitas, que se transferiu para o Palmeiras. E ainda corre o risco de perder Savarino para o Fluminense. Para a temporada, Anselmi vai precisar contar com a experiência de jogadores como Alex Telles e Marçal, aliado com a juventude e o talento de jovens atletas como Barreira e Montoro. E falando em somar ao elenco, o Botafogo contratou o destaque do Nacional do Uruguai, Lucas Vilauba. O jogador já está no Rio e falou como atleta do clube. A contratação aconteceu apesar do transfer ban sofrido pelo Alvinegro. O Glorioso estreia contra a Portuguesa, no Luso Brasileiro, no próximo dia 15. Tá aí, portanto, agradecer o pessoal do BTB pelas imagens, a chegada do Vilauba aí no aeroporto, também do Anselmo, do técnico botafoguense, o argentino, novo treinador do Fogão, tá cheio de desafio pela frente. E vem a notícia que o Botafogo não pode registrar os jogadores, a gente fica aguardando que a diretoria, a SAF, consiga solucionar esse problema para os jogadores contratados serem registrados, né, Vinícius? Só falta o time se reforçar e ficar com essa pendência aí e não conseguir registrar os jogadores. O Savarino está com um problema que não consegue sair da Venezuela por conta tudo que está acontecendo lá no país, as questões políticas, ataque sofrido pelos Estados Unidos. E quando ele voltar, pode ir para o Fluminense, como a gente já colocou, né? E o Venê, o Botafogo vai liberar o jogador para o tricolor. O Savarino, a gente falou da parte do Fluminense, que seria uma boa. Mas e o lado do Botafogo, que já perdeu o Marlon Freitas, o Savarino, duas referências naquele time campeão da Libertadores. Não fica mais ninguém, né? Porque já tinha perdido o Luiz Henrique, Igor Jesus. E desses dois aí, quem que o botafoguense tem que lamentar mais? A saída do Marlon Freitas já concretizada ou a possível saída do Savarino? Eu acho que eu lamentaria muito mais a saída do Savarino. Por quê? Porque o Marlon Freitas foi o desejo dele. O Marlon Freitas bateu a mesa junto com o John Tex e falou, olha, eu quero sair do Botafogo, eu quero jogar com a camisa do Palmeiras. No caso do Savarino, o que me chama mais atenção é que o Botafogo parece que está forçando, deseja a saída do Savarino, e sendo que o Savarino é uma peça extremamente importante. Eu vou ser muito sincero, se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria muito preocupado. Primeiro por conta do transfer ban, que até o momento não foi resolvido e a quantia é milionária. Então, assim, é uma situação que preocupa demais. Segundo, a montagem do elenco. A gente vê contratações de jogadores extremamente jovens, tem até mesmo um zagueiro chegando, que estava no Toronto B do Canadá, um jogador extremamente jovem, e a gente não vê peças, referências chegando ao elenco do Botafogo e só vê saída. Você perdeu o Marlon Freitas, que era o seu capitão, ídolo, referência no dia a dia, nos bastidores, e também uma referência técnica. E você perdeu o Savarino e ainda vivendo um transfer ban. E quando a gente fala de transfer ban, repito, eu acho que o John Texel vai resolver essa situação. O grande problema é o seguinte, eu sou jogador, você é o Botafogo, você me quer. E o outro aqui, vou dar um exemplo, o São Paulo está me querendo. Eu vou preferir ir para onde? Claro. Um clube que está vivendo um transfer ban, que está numa insegurança danada, uma incerteza danada, ou para o São Paulo, que também vive um problema financeiro, mas longe de ter um transfer ban, pelo menos até o momento. Eu vou preferir ir para outro clube. Então, essa situação precisa ser resolvida logo. E o torcedor alvinegro ele vai ficando cada vez mais preocupado.
O Vene já citou, né? O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ítalo, revelado pelo São Paulo. O jogador se transferiu em 2024 para o Toronto, Canadá. E desde então disputou 2 temporadas pelo time B do clube canadense. Gente, Ítalo assinou contrato com o Botafogo até 2027, chega sem custos. A transferência foi fechada na última semana de 2025 e o jogador já fez exames médicos. As informações são do Diário Lance. Ô Moretti, aí tu olha o currículo do Ítalo. Revelado pelo São Paulo, ok. Comprado pelo Toronto. Opa, foi o craque lá, brilhou lá na Liga Americana. Onde? Não, time B. Do Canadá, Moretti. O Vene, ele é um. Me ajuda a te ajudar, Botafogo. Não, o Vene, ele diz em alguns programas que confia muito no scout do Botafogo. E o scout do Botafogo é bom, hein? Agora é a grande prova, hein? Ó, linha de prova, pô. Se mandar bem nessa. Se mandar bem nessa, não, mas sério, os caras são bons. São bons, Vene. Os caras são bons. Mas eles foram no lugar ali arriscadinho. Bem criativos, exóticos, pra não dizer. Exóticos. Ele gosta, né? Ele gosta. Pô, Canadá. Ó, eu já morei 6 meses no Canadá, posso falar. De frio, futebol não é de altíssimo nível, não, hein? Esporte de inverno, esqui, rock no gelo. Eu fui ídolo lá, imagina. Nas peladas Jogou na neve lá, velho? Joguei, tô te falando, pô. 6 meses lá, ué. Olha, então, Botafogo. É complicado. Eles estão, assim, sai Savarino, sai Marlon Freitas e chega Vidalba e Ítalo. Eu acho que esse é o recado que fica pro torcedor botafoguense. Sai 2 ídolos, 2... Posso falar craque? Ou é forçada? Bons jogadores. Bons jogadores. Saem 2 bons jogadores e chegam 2 atletas sem renome nenhum. Essa é a grande realidade. O que vai ser do Botafogo em 2026? Essa é a dúvida, né, Flávio? Preocupante. Vamos falar da copinha que o Fogão estreou com vitória, venceu o Águia de Marabá por 1-0. O único gol da partida foi do atacante Mateuzinho, já no final do jogo. O Alvinegro pode garantir a classificação para a segunda fase na próxima quarta-feira e para isso basta vencer o Estrela de Março da Bahia. Então começa bem a caminhada aí os garotos do Botafogo na copinha, de repente vai ter que recorrer aí a garotada, ainda mais se não conseguir registrar os reforços, mas a gente espera que o Botafogo consiga solucionar esse problema do transfer ban e abre o cofre lá para trazer mais jogadores e se reforce para essa temporada. Promete contratar o volante Christian Medina, atleta revelado no Boca Juniors, passagem por seleção argentina e atualmente no Estudiantes. Os empresários que o compraram do Boca Juniors e o colocaram no Estudiantes estão muito incomodados com a falta de visibilidade do clube argentino e procuram na América do Sul um time com mais capacidade de vendê-lo. O Botafogo tem sido... E aí, pessoal, vocês acham que Christian Medina é um bom nome aí pro time do Botafogo? Vocês acham que ele chega perto ali, tipo como se fosse um Thiago Almada, né? Ou vocês acham que é muita especulação, é muita coisa em cima de um jogador só? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham a respeito desse, né, Christian Medina? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Muito eficiente na transferência de atletas para o velho continente. E por isso, de acordo com o jornal argentino, o Christian Medina está perto de virar reforço do Botafogo com um grande problema. Você sabe, o Botafogo tem um transfer ban contra si. A FIFA determinou que o Botafogo está proibido de registrar jogadores até que resolva uma pendência de 114 milhões de reais com o Atlanta United. John Textor assegura que já tem tudo acertado com o time americano. Eu truco. Estou muito curioso para ver até quando vai durar esse discurso. Se acontecer, o Botafogo retira esse transfer ban e fica liberado para inscrever Christian Medina. Por falar em reforços para o Botafogo, o time de General Severiano se acertou com o Ítalo, zagueiro de 21 anos de idade, formado pelo São Paulo, que estava na equipe B do Toronto, time da Major League Soccer. Repito, ele jogava na segunda equipe de um time da Major League Soccer. Esse é o reforço já confirmado pelo Botafogo para 2026. Mais informações sobre o Botafogo tem no Hulk. Antes, eu vou falar do Hulk aqui, porque perguntaram no nosso chat muito sobre o Hulk. Vamos lá. O que eu trouxe na ESPN Brasil é o seguinte: o Fluminense, ele avançou no interesse pelo Hulk, prepara uma oferta e aguarda uma definição no Atlético Mineiro junto ao staff de Hulk e ao próprio Hulk se vai rolar uma negociação. Isso porque o Hulk tem mais um ano de contrato com o Atlético Mineiro. O Galo
já sinalizou que não queria negociar o Hulk com outro clube do futebol brasileiro. E o Hulk, nas conversas, assim, nos bastidores, já tinha demonstrado interesse em se aposentar no Atlético Mineiro. Mas o Fluminense ele já conversou com o staff de Hulk, as conversas foram consideradas muito positivas, o Hulk gostou do projeto apresentado pelo Fluminense, que agora aguarda essa definição junto ao Atlético Mineiro. O Galo quer segurar o Hulk, o Galo não quer negociar o Hulk, é um jogador muito importante, mas ele tem vencimentos altos, né? O salário dele é alto para a temporada, então tem essa definição que será definido entre hoje, terça-feira no máximo, como será o futuro de Hulk. Lembrando que hoje ele se reapresentou normalmente para o Atlético Mineiro, está treinando, mas ainda não tem a situação definida para a temporada. Já falando sobre Rio de Janeiro, Botafogo contratou o zagueiro Ítalo, que foi revelado pelo São Paulo, zagueiro de 21 anos, estava jogando no Toronto da Major League Soccer, ele estava jogando no time B do Toronto, é um zagueiro muito jovem, que o Botafogo aposta nesse perfil de potencial. Acredita que ele será um jovem de muito potencial, que ele vai triunfar, e ele será uma opção para o elenco, não chega para ser titular, etc. Então, calma, torcedor do Botafogo. Mas o Botafogo ele chega livre no mercado, o Botafogo não vai pagar nenhum custo por isso, ele vai assinar por 2 anos, já assinou por 2 temporadas, com um contrato de produtividade. Isso significa que o salário dele vai variar de acordo com metas estipuladas em contrato. Ele atinge X número de jogos, ganha isso. Faz sei lá o que, ganha mais isso. Então o salário do Ítalo será variado no Botafogo. A última sobre o Botafogo, porque no começo do Fala Fonte aqui, nós falamos sobre o interesse do Flamengo no Andrew, que está observando, monitorando. Mas o Botafogo, né, Bruno Andrade, ele já fez uma oferta de pré-contrato para contratar o Andrew, goleiro do Gil Vicente. Eu ouvi que foi considerada uma oferta positiva, bons valores, assim. É nesse caminho, né, Bruno? Eu vou trazer um complemento. Boa. Não só é positiva, como é vantajosa especificamente do ponto de vista financeiro. Um bastidor, um detalhe. Inicialmente, o Botafogo fez uma proposta de pré-contrato para o Andrew de 4 temporadas. O jogador, ou pelo menos os representantes do jogador, queriam só 3. E a proposta é tão boa que o Botafogo aceitou os 3 anos, pagando valores praticamente similares ao eventual contrato de 4. Ou seja, o Botafogo quer muito o Andrew, a questão é que ele tem contrato com o Gil Vicente até junho, o Flamengo observa, monitora, como a questão do Gabriel Brazão ainda está indefinida, o Santos pede muito alto pelo Brazão, que continua como alvo prioritário para o Flamengo, para reforçar o gol, não custa lembrar isso, mas o Flamengo já começa a observar no mercado outras opções. O Andrew tem outros interessados na Europa, mas tem contrato com o Gil Vicente, a não ser que o Botafogo tente antecipar esse acordo. Ou seja, não é só um pré-contrato, ele pagaria alguma coisa ao Gil Vicente para antecipar esse negócio. Caso contrário, o jogador só fica livre mesmo a partir de junho, ou para Flamengo, ou para Botafogo, ou para outro clube. Mas a minha informação vai muito ao encontro da sua, que a proposta do Botafogo é muito boa de pré-contrato, válido por 3 anos. O Flamengo, por enquanto, não se movimentou em relação à oferta. Se movimentou, sim, em relação à observação. Felipe Luiz e Boto estiveram no Gil Vicente 1-1 Sporting na última sexta-feira aqui em Barcelos, em Portugal. Muito bem, Bruno Andrade. Vou me despedindo aqui. André Hernan, você tem alguma informação para complementar a sua riqueza de detalhes? Da questão do Savarino com o Palmeiras é uma situação que aqui, pelo menos a fonte aqui, tirou totalmente o peso assim, de que o Palmeiras estivesse interessado e tal. Acho que até você mesmo também ontem falou com gente do Botafogo que também não entendeu muito essa notícia, né? Sim, sim. Não, do Savarino não. Essa notícia, só melhorando a situação, foi a lembrei agora, você me lembrou de uma informação, do Medina, volante que é do Estudiantes da Argentina. Christian Medina? Christian Medina, é o Medina que o Botafogo tem interesse. Alguns sites, colegas da imprensa noticiaram que o Botafogo teria um interesse, uma negociação muito avançada para contratar ele, mas do Botafogo me disseram que ainda não está nesse estágio. Tem conversas positivas,
que o Estudiantes e o staff do Medina dificultam em certos pontos ali, mas o Botafogo quer contratar muito o Medina para 2026. Então tem negociação em andamento que vai desenrolar. Já a situação envolvendo o Savarino é diferente. Botafogo e Fluminense já chegaram a um acordo pela transferência do jogador. Agora a negociação depende apenas do aval do venezuelano para ser concretizada entre os rivais cariocas. Caso o Savarino aceite jogar no Fluminense, o Botafogo receberá o volante Wallace Davi, de 18 anos, como parte da negociação. Quem também deve deixar o Glorioso é o atacante Jefinho. Ele teve poucos minutos na última temporada por problemas físicos. Foi liberado e deve ser emprestado. Por outro lado, o Alvinegro acertou a contratação do zagueiro Ítalo, de 21 anos. Revelado pelo São Paulo, o defensor atuou nas últimas 2 temporadas pelo time B do Toronto FC do Canadá. Ele chegou sem custos e assinou contrato até 2027. Mesmo com a chegada, o Botafogo ainda aguarda a liberação para registrar novos jogadores. O clube segue cumprindo o transfer ban imposto pela FIFA por conta de uma dívida com o Atlanta United referente à contratação de Thiago Almada em 2024. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que está tentando aí fazer algumas negociações, né? O Botafogo que está perdendo alguns jogadores, está querendo também fazer uma reformulação no seu elenco. Lembrando que o Botafogo ano passado fez aí contratação após a venda de John, de um goleiro, e infelizmente o Neto não conseguiu se firmar no time do Botafogo, já que veio a se lesionar. Então o Botafogo está agora no mercado por mais um goleiro. E dessa vez o Botafogo faz proposta muito vantajosa por Andrei, né? Goleiro aí que joga em Portugal. A proposta de pré-contrato apresentada pelo Botafogo ao goleiro Andreu, do Gil Vicente, é considerada muito vantajosa do ponto de vista financeiro. A informação é do jornalista Bruno Andrade, né, que falou aí no programa Fala Fonte. Segundo o jornalista, o planejamento inicial do Botafogo previa um contrato de 4 temporadas, mas o staff do Andreu solicitou um vínculo de 3 anos. A diretoria alvinegra, né, aceitou o ajuste sem reduzir os valores, mantendo condições semelhantes às da proposta mais longa, né, a proposta de 4 anos. Então, o goleiro pode assinar um pré-contrato ou até mesmo vir antes disso para o time do Botafogo. Botafogo que, lembrando, está em reformulação. Segundo também as informações, o mercado da bola, o Botafogo encaminha empréstimo de Jefinho ao clube da China. Isso mesmo, Jefinho está perto de ser apresentado pelo Botafogo, né, emprestado pelo Botafogo a um clube da China. Entre os times está tudo certo. O alvinegro aguarda o ok do atacante e empresários para oficializar a saída, segundo o jornalista Venê Casagrande. Então, o Jefinho pode sim aí sair do time do Botafogo. O Botafogo está querendo aí reformulações, né? Já deixou o Marlon Freitas sair. Tem sim times aí de olho no Savarino. Então, o Botafogo quer usar esse dinheiro aí para fazer novas contratações, fechar com novos jogadores e fazer uma reformulação no time aí para 2026. O Botafogo que está querendo sim, tem que buscar títulos esse ano. Então, vamos ver como que vai ficar essa parte aí do time do Fogão. Mas eu acredito que esse ano o Botafogo pode sim aí beliscar, ainda nem que seja uma Copa do Brasil. Eu acredito que esse deveria ser o planejamento do Botafogo para 2026. E vocês, concordam ou discordam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!